e te pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito, com todo o seu poder, toque o nosso coração através da Tua palavra. Abra nossa mente, que os textos não sejam coisas comuns para nós, mas que nós possamos entender como avisos do céu para cada um de nós. Amém. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O livro de Apocalipse, ou a Epístola de Apocalipse, é um livro, talvez um dos mais curiosos, dos menos entendidos da Bíblia e um dos mais mal interpretados da Bíblia. Pelos seus símbolos, pelo seu método de expressão daquilo que vê, né? E a gente precisa entender que o apóstolo João tem visões do céu, revelações do futuro, e ele é levado, ele ouve, em alguns momentos ele ouve, em alguns momentos ele vê, mas aquilo que ele ouve e aquilo que ele vê são coisas diferentes daquilo que são coisas que ele nunca viu. Então, para que ele pudesse passar a mensagem daquilo que ele viu, ele usa símbolos daquilo que ele conhece e que todo mundo conhece para expressar uma coisa desconhecida. Ou seja, ele vem trazendo do conhecido para o desconhecido. E todo esse conhecido que o apóstolo João usa no livro de Apocalipse, ele vem do Antigo Testamento. Então, assim, a forma de interpretar o livro de Apocalipse é usando a própria Bíblia. Ou seja, quando João ele tinha as revelações, ele já usava aquilo que as pessoas já tinham nas mãos. Então ele vai usar muitos símbolos, e é interessante a quantidade de símbolos. Ele fala assim: viu uma mulher emergindo, na verdade a mulher não viu uma mulher emergindo lá. Ele fala assim que viu uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas. E na descrição, essa mulher está sendo perseguida pelo dragão, né? E todos esses símbolos têm um significado. Mulher na Bíblia, de acordo com Efésios capítulo 5, 22, de acordo com Isaías capítulo 54, 4, ele vai dizer que o povo de Deus é considerado uma mulher e Jesus é o esposo. Então essa mulher era o quê? Uma igreja. Revestida do sol. Malaquias 4, versículo 3 fala que Jesus é o sol da justiça. Firmado no quê? Uma lâmpada embaixo dos pés, luz para o meu caminho, como é que é o texto mesmo? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Uma coroa de 12 estrelas, você lembra as 12 tribos de Israel, você lembra aí os 12 apóstolos. Então, traduzindo, João está querendo dizer que ele viu uma mulher, uma igreja, revestida de Jesus, firmada na palavra de Deus, e tinha o quê? O ensinamento dos apóstolos. Uma mulher pura, uma igreja pura. Essa é a descrição que ele está fazendo. Então, você percebeu que o livro de Apocalipse, ele não entende-se como se lê. 95% do Apocalipse é uma linguagem simbólica, não é literal. E nós precisamos que a Bíblia descreva. Existem vários tipos de interpretação da Bíblia, e isso vai nos diferenciar nos acontecimentos. Vamos supor, existe pelo menos de 3 escolas de interpretação que são as mais seguidas. Seria o preterismo. O preterismo, ele vai interpretar as profecias, mas a ótica do preterismo coloca todas as profecias do passado. Ou seja, tudo isso já aconteceu. Então, as religiões ou as igrejas que seguem a linha de pensamento preterista, ela vai interpretar a Bíblia acreditando que tudo isso já aconteceu. Existe uma outra linha de interpretação da Bíblia que chama futurista. A futurista, a ótica dela lança todos os acontecimentos proféticos no futuro. Então, nada está acontecendo agora, nada aconteceu, estão lá no futuro.
Mas existe uma outra linha de interpretação bíblica, que é a que esta igreja segue, e é a linha de pensamento historicista. Significa que a ótica historicística é entender a profecia, o contexto da profecia, e agora nós vamos para o tempo. E o tempo da profecia a gente estuda de acordo com a história. Então você vai pegar a profecia e ver se esse acontecimento já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Então a escola de interpretação profética historicística, ela coloca coisas no passado, coisas aconteceram, coisas estão acontecendo e coisas vão acontecer. Eu acredito que essa, para mim, no meu modo de ver, é a mais coerente. Porque se você lançar tudo no passado, fica meio complicado, né? E você não pode sair dessa, você não pode jogar no passado ou no futuro, porque as coisas vão ficar mais difíceis, porque o Apocalipse, ele se repete do começo ao fim. Então é a mesma história, mas uma ótica diferente, com uma visão mais ampliada. Então a gente começa a entender que o Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Mas por que é tão difícil de entender? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 1 ele vai dizer que João escreve para a igreja. Então significa que o livro de Apocalipse é um livro escrito para a igreja, para pessoas que já têm um embasamento do conhecimento de Deus. Versículo 3 ele diz assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Por que João fala isso? Porque no tempo de João, nem todos tinham uma Bíblia como eu e você tem. Então, uma pessoa tinha a Bíblia, ou os escritos, em pergaminho ou em outros conteúdos ali, mas o que acontece? A maioria das pessoas não tinha, então elas tinham que fazer o quê? Ouvir. Então ele fala assim, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Ele não tem o livro, mas ele ouve. E ele não é só ouve, ele termina dizendo assim, bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e as que guardam, né? E as que guardam. Então, a gente precisa entender que se João está falando para pessoas em um tempo que muitas pessoas não teriam o livro na mão, como eu e você, ele tem uma didática. Porque se muitas pessoas vão só ouvir, eles não vão ter condições de comprar um pergaminho ou ter nas mãos. Então a didática dele é pensando nesse grupo de pessoas. Então o que ele faz? Repete as coisas várias vezes. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Todos estão falando, repetindo os mesmos momentos, ampliando, dando detalhes diferentes, mas ele está repetindo. Por quê? Porque quem ouve, cada vez que ele vai ouvindo aquelas coisas, ele vai gravando isso na cabeça dele. São períodos da história, acontecimentos, coisas aconteceram, vão acontecer, mas essa didática levava as pessoas a memorizar aquilo que eles ouviam. Então, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, porque o fim está próximo. Essa é a sílaba tônica do livro de Apocalipse, a vinda de Jesus. Então ele vai dizer no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassados, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele, certamente. Amém. Então o Apocalipse ele tem a sílaba tônica dele é a vinda de Jesus. Após cada acontecimento, o final da profecia ela vai dar detalhes dos acontecimentos antes ou da vinda dele. Outra coisa, Jesus fala que é revelação dele, então ele se revela nesse livro. Então ele vai aparecer aqui como aquele que eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele se revela no Apocalipse como aquele que é o Todo-Poderoso. Ele aparece no Apocalipse não mais como aquele homem simples, de aparência
aparência israelita, mas ele aparece aquele com cabelos brancos, olhos como chama de fogo, os seus pés reluzentes como um latão, e ele aparece dessa forma gloriosa. Ele vai dizer aqui no versículo 17: quando eu vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, e ele está se revelando, ele está dizendo assim, esse aqui é o Evangelho depois de Atos, porque lá em Atos você vê ele subindo as alturas, os apóstolos indo pregando, mas aonde está Jesus? Ele se revela agora para João. Então o Evangelho continua a partir de João. O capítulo 5 vai mostrar, 4 e 5 vai mostrar a entronização de Jesus após a sua morte e ressurreição. O capítulo 4, um trono vazio. Capítulo 5, João, na sua visão, olha um livro nas mãos de Deus e não tinha ninguém digno para abrir, e ele chora. E ele fala assim: agora, quem é digno de abrir o livro? E aparece um como um cordeiro que foi morto, e esse cordeiro ele é digno, e diz que ele comprou com o seu sangue todos, de todas as tribos e línguas da terra. Olha só o que diz aí o versículo 5, versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrires os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Então Jesus está se revelando como aquele que é o rei. Ele fala assim: olha, eu venci, eu comprei com o meu sangue todos aqueles de todo povo, nação e língua. E a partir desse momento ele derrama o Espírito Santo sobre toda a terra. Ali no Pentecoste, é o que o capítulo 5 está dizendo. Então Jesus está se revelando, e é o mais importante do livro de Apocalipse, você saber datas, acontecimentos, e você não entender que Jesus está se revelando na história e mostrando a sua soberania, que ele está no controle da história. Então o livro de Apocalipse é para nos levar a entender uma coisa: você não precisa ter medo, porque você sabe o fim de todas as coisas antes de chegar aqui. É como você estivesse assistindo, ou usar aqui um exemplo de um garotinho lendo um gibi, e ele vai olhando e ali o seu herói, aquele que ele acredita que é o herói dele, está só perdendo as lutas e apanhando e tudo. Aí ele fica desesperado, ele vai lá no final do gibi e pega assim, aí ele começa a ver que ele recebe um poder sobrenatural e ele começa a vencer o inimigo, e aí ele vence e tem a vitória sobre aquele inimigo. Aí ele volta a ler de novo a história, só que ele lê agora, toda hora que ele olha para o inimigo batendo no seu herói, ele fala assim: se você soubesse, você... O Apocalipse, você entendendo toda a história do Apocalipse, as profecias, todas as vezes que tiverem aflições na sua vida, toda vez que Satanás atacar você, atacar a igreja, você vai falar: se você soubesse, você está perdido. Nós já temos a vitória. Amém. E você se posiciona no lugar e na posição daqueles que são vencedores. Amém? Amém. Então o livro de Apocalipse, como eu disse para você, a sílaba tônica dele é a vinda de Jesus. E quando a gente chega aqui nas 7 igrejas, Jesus se revela, para cada igreja se revela de uma forma diferente. Mas há um detalhe: para cada uma das igrejas ele tem uma observação. E a gente vai aqui para o capítulo 2, a primeira observação para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar, volte à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu cabelo. A palavra venho se repete várias vezes. A igreja de Éfeso, ele fala assim: olha, eu venho, se vocês não se arrepender, eu vou chegar. Quando nós chegamos aqui para a igreja de Esmirna, ele vai dizer assim, versículo 10:
Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando você recebe a coroa da vida? O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 8, ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé, agora a coroa da justiça está guardada. Para quando? Para o último dia. Não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Então ele está falando aqui da vida de Jesus. Ele fala assim, ó, a igreja de Tiatira, Esmirna, ele fala assim, ó, você vai receber a coroa da vida quando eu for. Falou da vida dele, né? Aí vamos para a igreja de Pérgamo, versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora. Ele fala assim, eu venho sem demora. Agora vamos para a igreja de Tiatira, versículo 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Para todos os períodos, para todas as igrejas, ele está dizendo assim, eu vou chegar, eu venho, eu espera até a minha vinda. Agora quando a gente vai para a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó, lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, guarda e o arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Agora quando nós chegamos aqui na igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí a gente chega aqui na última igreja, a igreja de Laodiceia. Versículo 19. Versículo 19, desculpa, é o versículo 20. Eis que estou e no período da história ele está dizendo, cada uma igreja dessas simboliza um período da história. Para Éfeso ele fala assim, eu venho. Para Esmirna, eu venho. Eis que logo venho. Eis que estou chegando. Vigia, senão eu venho como ladrão. Eu estou vindo. Eis que estou à porta. E quando chega na Laodiceia, diz que está o quê? Na verdade, lá de Laodiceia ele fala, eu estou à porta. O que isso significa? Que Laodiceia é a igreja que está mais próxima de receber Jesus. Aí Jesus fala assim, eu já cheguei, estou aqui na porta. Significa que ele está mostrando uma brevidade da sua vida. E nós acreditamos que a igreja de Laodiceia, ela se encaixa no período no qual nós vivemos. A igreja de Laodiceia, ela é do período de 1844 até a volta de Jesus, porque Laodiceia significa povo do juízo. E nós acreditamos que um juízo investigativo já começou com o povo de Deus. Então Laodiceia é a igreja que Jesus fala assim, você está me esperando? Eu estou bem perto, já estou na porta. E vou bater na porta, viu? Arrepende-te. E aí depois da mensagem às igrejas, vem a entronização de Jesus, capítulo 4 e capítulo 5, eu falei um pouco para você, mas agora ele começa a repetir. E a Bíblia, na verdade o livro de Apocalipse, ele usa um método de ensinamento que é chamado de quiasmo. O que é um quiasmo? O quiasmo é como se fosse uma escada. A escada, cada um degrau ele faz isso, né? Ele está na mesma direção do outro. Ele usa aqui, levanta aqui 7 igrejas, e ele vai falar 7 selos. É como se eles estivessem fazendo isso. Falando da mesma coisa, só que agora ele vem dando detalhes diferentes, mas são os mesmos períodos da história. Lá ele fala que ele está às portas. E no capítulo 6, agora depois que Jesus recebe, é entronizado, ele pega nas suas mãos agora o livro selado, e agora ele começa a abrir os selos. Conforme ele vai abrindo os selos, João vai tendo visões a partir de cada selo. Capítulo 6, versículo 1 diz assim:
Vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, a visão do primeiro selo, João tem uma visão de um cavalo branco. Aí, quando a gente vai para o versículo 3, ele tem uma visão de um cavalo vermelho. Depois ele tem a visão de um cavalo preto com a balança na mão, e nessa balança ali tinha uma medida de trigo e 3 medidas de cevada. No capítulo, no 4º selo, que seria aqui o versículo 7, aparece um cavalo amarelo, e a tradução no original seria um cavalo pálido, uma cor pálida, uma cor de morte. E qual é o significado desses selos? Existem várias interpretações. Se você for pegar, é interessante você estudar cada escola de interpretação para que você possa julgar a interpretação que essa igreja ensina, para você ter certeza se é isso ou a verdade. Se você for para preterista, que joga lá no passado, ele vai dizer que esse cavalo branco simboliza uma das tribos bárbaras, que nas suas lutas os cavalos seria a sua ferramenta de vitória. Os cavalos eram muito bons, muito adestrados, e eles venciam as guerras por causa dos cavalos. Se você for para escola de interpretação futurista, ele vai dizer que o cavalo branco é o anticristo. Mas se você for para escola historicista, ele vai mostrar para você que o cavalo branco é o evangelho na sua pureza. Qual que é o período? O período de Jesus até o ano 100. Ali onde a pregação do evangelho era pregada pelos apóstolos, aqueles que foram ouvintes, foram testemunhas oculares, aqueles que ouviram, sentiram o olhar de Jesus, que tocaram em Jesus. Então era um evangelho muito puro, né? Aí vem o cavalo vermelho, que simboliza agora um período de perseguição e morte. Vermelho simboliza morte, né? Perseguição, guerra na Bíblia. E agora, quanto mais eles pregavam a mensagem, se posicionavam com fidelidade, havia perseguição e morte. E esses períodos vão, como é que se diz? Eles são os mesmos períodos das igrejas. Vamos supor, Éfeso é o período da igreja pura, onde o apóstolo João pregava. Vamos imaginar que ele era o pastor da igreja de Éfeso, né? Termina a sua vida ali. Então era um período de pureza, onde esses apóstolos não deixavam nenhuma heresia entrar. Ele falou assim: não, eu estive com Jesus e ele não falou nada disso. Agora o período do cavalo vermelho é um período onde há muita perseguição, e ele agora ele se encaixa com a igreja de Esmirna, onde Jesus diz assim: olha, você vai ser perseguido por 10 dias. Ele fala assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seria um período de morte, foi o período dos discípulos, onde os Césares, os governadores, perseguiam a igreja, aonde você se posicionar e dizer que acreditava em Cristo, você estava contra o governo. E agora você era perseguido e era morto, né? O cavalo preto significa agora, se o branco significa pureza, o preto significa guerra, impureza, sujeira. É como começa a entrar a sujeira na igreja. As mudanças daquilo que era verdade, os apóstolos já tinham morrido, as pessoas que pregavam o evangelho não teve aquele contato pessoal com Jesus, e agora as doutrinas começam a ser mudadas, as doutrinas verdadeiras. E ele vem trazendo uma balança com uma medida de trigo com 3 medidas de cevada. Se você for olhar a cevada e o trigo, eles são muito parecidos, mas a diferença está no grão. Significa que esse tempo o evangelho falso estava sendo vendido no mesmo valor do evangelho verdadeiro. E aí veio o período aqui do cavalo amarelo. Seria um período aqui que ele se encaixa aqui com o período de supremacia papal, onde o Papa dominou de 538 a 798.
um período de escuridão, um período de muita tristeza, onde o Evangelho foi escondido, mas Deus preservou ali o seu remanescente, né? Agora, o quinto selo não é mais cavalo, aparece agora o clamor do sangue dos mártires que foram decapitados. E eles falam: até quando vai ter um julgamento? E a sexto selo, na verdade, que está aqui no versículo 2, isso eu gostaria de ler com você. O sexto selo, versículo 12, diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como uma figueira, quando abalada por vento forte, como o vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, quando todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O sexto selo, ele nessa pirâmide quiástica, ele vai estar na direção da igreja de Laodiceia. Ele fala que eu estou à porta, e ele vem fazendo uma descrição da sua vinda. O sol escurece, a lua não dá a sua claridade, as estrelas caem do céu, há um grande terremoto. Quando isso acontece, se você quiser saber quando acontece, volta a sua Bíblia aí no livro de Mateus, e o próprio Jesus vai explicar para nós. Mateus capítulo 24, versículo 29. E a minha Bíblia diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, qual é o momento que João está descrevendo? Que o sol vai escurecer, a lua não dará a sua claridade, as estrelas caem do céu, o céu se abre como um pergaminho. Que momento Jesus fala? Após a tribulação. Em que momento é isso? Sabe quando? Quando começa a tribulação? Quem tem uma sugestão de quando começa essa tribulação? Porque após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento. Então, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal, o Filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Você lembra lá que ele fala que todos os povos se lamentarão, ricos, pobres, grandes, comandantes, e eles correm, né? Pedras e rochedos caem sobre nós para nos esconder da face daquele que está sentado no trono. Sabe o que está faltando para a gente encontrar com Jesus? O Evangelho ser pregado a todo povo, nação e língua. E como que provocou, o que levou os apóstolos a passar por um momento de tribulação? A pregação fiel do Evangelho. Quando eles pregavam, se levantavam pessoas, muitas pessoas se convertiam e muitas outras se enraiveciam com a mensagem do Evangelho e perseguiram. Você vê que uma delas era Paulo. Depois da pregação fiel de Estevão, o que ele fez? Pediu carta para perseguir todos os cristãos. E daí por diante, todas as vezes que um fiel crente pregava, o que acontecia? Havia perseguição. Até Satanás mudar o método. Ele fala assim: agora não vai mais com perseguição. Porque o que as pessoas estão entendendo? Se o cara morre por causa de Jesus, esse Jesus só pode ser verdadeiro, porque ninguém morre pela mentira. Então, quanto mais as pessoas pregavam, mais o que? Crescia a igreja, crescia o Evangelho. Então ele mudou a estratégia. E a estratégia não é mais que seguir. Seria agora misturar a verdade com mentira.
Então nós vivemos na era onde a verdade está... Não temos perseguição, por quê? Porque a verdade está misturada com mentira. Tem muita gente, muita igreja que ensina aquilo que é verdade, mas ensina também aquilo que é mentira. Por que elas ensinam? Existe uma estratégia de Satanás que está enganando pessoas para que pessoas enganadas enganem outras. Porque as pessoas usadas por Deus para falar a verdade, que entendem a verdade, ela também fala a verdade para outros. Então, do mesmo jeito que a verdade está sendo propagada, a mentira também. Então, estamos vivendo num momento onde está misturado. Por isso não há perseguição, porque foi a estratégia dele. Mas vai acontecer um momento que os verdadeiros cristãos, eles vão se levantar e se posicionar. Porque Deus vai permitir que aconteça coisas que levem só a ter dois grupos: os fiéis à Bíblia e os fiéis à tradição. E como sempre, vai ter as pessoas que seguem a tradição e os que seguem a Bíblia. Mas a tradição ensina isso é bom da tradição, beleza. Mas a Bíblia fala aqui, mas isso aí... E vai ter perseguição quando você se posicionar. Quer ver uma coisa? Se a volta de Jesus vem após a grande tribulação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos num grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Ele está falando do mesmo momento que João está falando no Apocalipse, versículo 12. Agora, quando a gente volta lá no Apocalipse, tem um detalhe. Ele vai mudar a estrutura da terra. Vai acontecer várias coisas. No livro de Lucas, capítulo 21, fala que os homens vão morrer por causa de medo do bramido do mar. Significa que vai ter maremotos. Por quê? Apocalipse capítulo 1 diz que Jesus virá com as nuvens e todo olho verá. Só existe uma forma de Jesus se posicionar em um lugar no céu para que todo olho veja. Ele vai ter que mexer com a estrutura da terra. E ao ele mexer com a estrutura da terra, vai ter terremoto, vai ter maremoto, vai ter muitas coisas acontecendo. Isso no momento da volta de Jesus. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, porque ele mexeu com o firmamento, como disse o apóstolo João. E nesse momento aparecerá Lucas fala, que aparecerá no céu do tamanho da mão de um homem, e ela vai crescendo e vir com todos os anjos do céu. É a volta de Jesus. Mas esse momento, o João está dando um detalhe. Para Laodiceia, ele fala assim: eu estou à porta e preciso entrar. Agora, o detalhe que ele dá aqui é quem é que vai poder suportar. Eu entrei? Se eu entrei, você vai conseguir suportar, passar por esse momento. Está na minha presença. Agora, se você não deixou eu entrar, você vai estar no meio daqueles grandes comandantes, ricos, pobres, livres, todos aqueles que se escondem. Fala, pedras e rochedos caem sobre nós para nos esconder da face daquele que está sentado no trono. Você lembra de alguma coisa que esse grupo está fazendo? Nos esconder daquele que está sentado no trono. Já aconteceu isso em algum momento da Bíblia? Percebe? O livro de Apocalipse, ele vai tirar coisas do que aconteceu para revelar as coisas que aconteceram. Quer ver uma coisa? Você vai ver no Apocalipse 17 uma mulher montada numa besta. O que está acontecendo? Parece que em algum momento da história a besta simboliza um poder político e uma mulher, igreja. Só que aparece na Bíblia uma mulher montada em um homem e ela usa o governo para perseguir e matar qualquer. Você lembra de quem? Uma mulher que usa o governo, o rei, para matar e perseguir os profetas. A Babilônia. Percebe? Ele vai usar os símbolos de lá para apresentar os símbolos daquilo que vai acontecer. Isso significa a imagem se repetir. Então, aqui ele vai dizer o seguinte: eles se escondem de Deus. Sabe que momento é esse? Depois que eles pecam, eles não suportam ver a presença de Deus. O que Adão fala? Vamos nos esconder da presença de Deus. Então essas pessoas, eles não têm as vestes para encontrar com Jesus. Eles não têm as vestes de justiça que diz Apocalipse capítulo 9, Apocalipse 18. As vestes de justiça, aquela luz, sabe? Os que foram justificados por Cristo. E o texto continua: quem é que pode suster? Quem é que vai poder suportar? Aí vem o capítulo 7 de Apocalipse.
O Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando segundo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, clamando em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então quem é que pode suportar? Apocalipse ele dá uma parada, são 7 selos. Entre o 6º e o 7º ele vai apresentar quem é que pode suportar a vinda de Jesus. Aqueles que forem selados. Eu vejo muitas pessoas perguntando o que significa o 666, mas eu não vejo ninguém perguntando qual que é o selo de Deus. Que coisa, né? Porque você saber qual que é o selo da besta vai ajudar você? Vai ajudar alguma coisa, mas não vai te preparar. Agora, você saber quem são os selados, ele fala assim: eu quero ser esse. Esse aí sim. Porque os selados, os que têm o selo de Deus, não recebem o selo da besta. Então a gente precisa saber quem são esses selados. Ele continua dizendo assim, então, versículo 4: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele fala assim: eu ouvi o número. Qual era o número? 144.000. Isso. Ele ouviu o número. O número era 144.000. Mas depois ele vê. E olha só o versículo 9: depois destas coisas eu vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então era 144.000 ou era uma grande multidão que ele não poderia enumerar? Significa, quando ele ouviu, é o nome da multidão: 144.000. 12 vezes 12 vezes 1000, o número do povo de Deus. Uma grande multidão significa a quantidade de salvos. Então não é um número literal, até mesmo porque as tribos de Israel agora, no tempo do fim, depois da tribulação, não existe mais. Depois que ela se dividiu, reino do sul, reino do norte, 10 para lá, 2 para cá, as 10 subiram, elas desapareceram. Então não existe mais. Mas existe o quê? Um Israel espiritual, segundo Gálatas capítulo 3, versículo 28. O Israel que nasceu da carne, que é ali descendência carnal de Israel, ele era Israel porque ele era circuncidado. O Israel espiritual, ele faz parte do povo de Abraão porque ele é batizado. Então, quando você é batizado, você começa a fazer parte desse povo e você vai estar incluído em uma dessas tribos. E essas tribos aqui, fala que tem 12 tribos, né? 12 tribos. Essas tribos você tem um tipo de personalidade que você se encaixa com um dos apóstolos de uma dessas tribos. E você vai entrar no céu, porque Apocalipse capítulo 21 fala que há 12 portas. E em cima de cada uma das portas tem o nome de uma tribo. Significa que cada um de nós iremos entrar por uma porta. E nós fazemos parte do Israel espiritual. Mas quem são os selados? Vai rapidinho, nós temos 5 minutos aí. Vai para o livro de Efésios. Existe um livro aqui também de 1 Coríntios, vai repetir a mesma coisa. Nós vamos para o livro de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então o selo é com o quê? Com o Espírito Santo. Então quando você volta aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, 22. Se o Davi colocar mais rápido, a gente mais rápido do que eu leio lá. 1, 22, diz assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito
em nosso coração. Então o selo de Deus vem a partir do Espírito, a partir do Espírito Santo. O Espírito Santo. Deus vai selar você com o Espírito Santo. E quando isso acontece? A partir do momento que você aceita Jesus. A Efésios fala aqui que depois que você ouviu o Evangelho da verdade, e você aceita o Evangelho da verdade, ele sela você com o Espírito Santo. Mas ninguém vai ser selado com o Espírito sem fazer uma coisa. Atos capítulo 5, 5:32. Atos 5:32. Deixa eu ver aqui. Atos 5:32, ele diz assim, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito, desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então o que vem primeiro? O Espírito ou a obediência? O Espírito que lhes obedece. Ele fala da obediência aos que lhe obedecem. Ou seja, ele só vai derramar ou selar com o Espírito Santo, que vai ser o poder, que vai poder suportar aquele dia, aqueles que obedecem. Agora vai para 1 João 2, 3, 24. 1 João 3, 24. 1 João 3, 24 diz assim, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Podemos resumir uma coisa: ninguém vai ser selado se não guardar os mandamentos de Deus. Não vai existir selamento para quem desobedece à lei. E agora a gente tem uma dificuldade grande entre crentes e crentes, porque nós vamos ver aqui que a maioria não guarda os mandamentos de Deus, e o selo de Deus aponta para o quê? A obediência. E o apóstolo João fala assim: o Espírito não vai ser derramado em quem não guarda os mandamentos, em quem desobedece a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer: se você guarda toda a lei e transgride um mandamento, você é culpado de todos. Então, os mandamentos, ele faz parte do selo. Ou seja, o Espírito vai selar você, mas você vai ter algo que identifique você. Qual o mandamento que mais leva você a identificar como alguém que é obediente a Deus? O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Quando você vai para Êxodo capítulo 31, versículo 16, ele vai dizer que é uma aliança perpétua. Quando você vai para Ezequiel capítulo 12, ele vai dizer assim: também te dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e vós. Sinal, está lá no futuro. Versículo 20: também te dei os meus sábados, para que, ele fala diferente, né? Ele fala que sirvam de sinal, mas agora é um sinal de reconhecimento entre mim, porque eu sou o Deus que vos santifica. Significa que guardar o sábado vai ser um sinal visível de, primeiro, adoração, segundo, de proteção naquele último dia. Hoje é um sinal de adoração, um sinal de identificação de quem é aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porque Apocalipse 12, 17, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quando ele fala guarda os mandamentos de Deus, ele está falando que guarda quantos? Todos, porque senão ele não estaria de acordo com Tiago. Quando Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz assim, na verdade eu troquei o texto que eu falei, é de Apocalipse 14, 12, agora é de 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quem vai ser livrado naquele dia? Quem guarda todos os mandamentos, inclusive o sábado. Inclusive o sábado. O selamento não tem batismo do Espírito Santo se as pessoas não obedecem ao que a Bíblia está dizendo. Então, quem é que pode suster-se naquele dia? Os que são obedientes a Deus. Nem, infelizmente, nem. Por quê? Não dá para ir para o céu transgredir o mandamento. Eu preciso me posicionar agora. Senhor, eu preciso obedecer
porque isso é uma ordem sua. Então, o sexto selo, o último selo, o que acontece? Se nós estamos na sequência, da volta de Jesus, o último selo, capítulo 8 de Apocalipse, a gente finaliza aí. Apocalipse 8, versículo 1. Vou pedir para o David colocar aí Mateus 24, 31 aí na tela. A gente vai ler 8, 1. Diz assim, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Por que houve silêncio no céu? Estavam vindo para buscar os... E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Ele virá, ele enviará, 24, 31, desculpa, é 25, 31. 25, 31 fala que ele vem com todos os anjos do céu. E se ele vem com todos os anjos do céu, no céu é o quê? Então o que é o sétimo selo? O que ele está dizendo para vocês e para mim? Se há silêncio no céu, eu estou ouvindo. Está focando na vida dele. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele. Então, há silêncio no céu. Porque Jesus está ouvindo. Então, o que ele está dizendo para mim e para você? Você faz parte dos 144 mil. Aqueles que passaram pela grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se a Bíblia apresenta mais de 3.500 promessas. Dessas 3.500 promessas, 2.500 falam da vinda de Jesus. O Apocalipse tem um silobatônico, a vinda de Jesus. Eu pergunto para você, você está avisando para outras pessoas que Jesus vai voltar? Você está falando para ela que há uma vinda iminente e quem é que pode suportar? Ensinando ela o que ela precisa fazer para que ela possa suportar o grande dia do Senhor. Se você está fazendo isso, amém. Amém. Mas se você está só falando e não está vivendo isso, uma história real, uma cidade da Bélgica, uma cidade pequena, onde eles tinham ali ele tinha a sua cultura e tinha a sua rotina. O pessoal trabalhava muito na lavoura, então eles saíam muito cedo, voltavam para casa e dormiam muito cedo, até chegar no ciclo nessa cidade. E agora eles voltavam do trabalho, se arrumavam, e agora eles tinham essa distração, esse entretenimento, e eles gostavam dos palhaços e tudo ali, até um dia que eles estavam vindo da lavoura, já à tardezinha, e aqueles palhaços já estavam se preparando para o seu momento, para fazer a sua apresentação, e eles estavam ali dentro de um contêiner, e eles já tinham ali se vestido, colocado roupa de palhaço, aquele sapato de palhaço, até o momento que um olha para a janela e começa a ver que tinha um fogo que estava se alastrando ao redor da cidade e ao redor do ciclo, e ele olha para o outro e fala assim, está pegando fogo, o fogo está vindo muito rápido, a gente precisa avisar todas as pessoas que isso aqui vai vir e ninguém vai suportar isso aqui, vai acabar com tudo. Aí um falou para o outro assim, não, vamos tirar a roupa. Não dá tempo de tirar a roupa, nós vamos vestido de palhaço mesmo. Então imagina aqueles palhaços saindo na rua e o povo vindo da lavoura e eles gritavam, é fogo, é fogo, é fogo, e apontavam. E quanto mais eles gesticulavam, mais aquelas pessoas sorriam, mais aquelas pessoas davam risada. E é fogo, vai acabar com tudo. E as pessoas olhavam e davam risada. Jesus contava muitas parábolas. E essa parábola para você, o que isso significa? Eu pergunto para você, aonde está o erro? Na mensagem ou no mensageiro? Então nós precisamos viver como alguém que espera Jesus. Não adianta falar que Jesus está voltando e você viver como Jesus nunca fosse voltar. Então, em nome de Jesus, que nós possamos consagrar a nossa vida, que nós possamos estudar mais as profecias, entender o tempo que nós estamos vivendo, qual é a nossa posição, o que devemos fazer para nós viver como aqueles que estão aguardando, como aqueles que
vão suportar a vida de Jesus, que estão revestidos com a sua justiça, que estão perdoados, como alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem as suas vestiduras lavadas. Se alguém lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, significa que sujou, significa que você está sendo perdoado. Isso é o mais bonito do Apocalipse, mostrar que Jesus te perdoa, te dá uma oportunidade. Em nome de Jesus, pregue, fale, mas viva como aqueles que estão acreditando que Jesus volta na nossa geração. Porque aquele que há de vir, virá, e não tardará. Nós vamos cantar o hino, não tardará.